Arthur. Boa tarde, pessoal. Bom, como o Arthur me apresentou, eu sou Diane Barbosa Braga, sou instrutora do Jovem Agricultor Aprendiz. Vou falar um pouquinho mais dele no final da minha palestra. Estou acostumada a trabalhar com jovens. Pessoal, enquanto a luz volta, vou falar um pouquinho desculpa se nem todo mundo está me escutando. Bom, eu, como o Arthur me apresentou, sou de uma família de cafeicultores. A minha família tinha propriedade rural na região de Paranavaí, lá no Arenito, pessoal, certo? Meus avós, vai voltar. Meus avós, descendentes de espanhol, fugiram da guerra, vieram para o Paraná e abriram terra ali na região de Paranavaí, ok? Pequenos proprietários, e naquela época todo mundo sabe que as famílias tinham muitos filhos. Opa! Naquela época todo mundo sabe que as famílias tinham muitos filhos. Meu avô tinha 12 filhos e uma chácara, um sítio de 11 hectares. Né? O que aconteceu? Os filhos foram casando, os mais velhos foram ficando na propriedade, tocando, mas minha mãe, coitada, era a mais nova. O que ia sobrar para ela desse sítio, né? Então, minha mãe, quando se casou, foi na época da geada de 75. Acho que quem é cafeicultor sabe disso, né, gente? Então, meu avô contava que foi dormir com o cafezal muito bonito, chegou no outro dia, estava tudo seco. Então, um sítio pequeno, para 12 filhos, e ainda o café todo queimado, coitadinha da minha mãe, não tinha muito o que fazer, né? Então, minha mãe, quando se casou, foi para Curitiba. Fez parte das estatísticas do êxodo rural, foi procurar uma vida melhor lá. Mas eu, graças a Deus, toda a minha infância passei dentro dos sítios, né? Correndo nos terreirões de café, dentro das tulhas, com aquele cheirinho de café armazenado, né? E fui vendo o trabalho dos meus tios que ficaram na propriedade, a dificuldade que eles tiveram, né? Opa, beleza. A dificuldade que eles tiveram, né, pessoal? E cresci nisso. A minha experiência com sucessão na minha família não é uma experiência boa, né? Nossa, então por que trouxeram você aqui? Bom, espero que a família de vocês não precise, não aconteça o que aconteceu com a minha família. Ok, pessoal? O que aconteceu, né? Ali na região do Arenito, na época que se produzia café, infelizmente o maior problema que se tinha era a falta de assistência técnica, né? Os produtores não tinham apoio de nenhuma cooperativa, nenhum órgão que os ajudasse. Eu, criança, nem sonhava, né, em ser agrônoma naquela época. Então, infelizmente, na década de 90, os filhos foram terminando o ensino médio e indo para a cidade. E um ou outro só continuou, tá, pessoal? E aqueles que continuaram, eu sempre falo, né, qual foi o diferencial desse pessoal que ficou na propriedade, que tocou, que está até hoje, né, produzindo, meus tios já estão aposentados, né? Era como ele era tratado dentro da sua propriedade. Infelizmente, eu sempre falo para os meus alunos, eu vou falar da minha família, meus tios tratavam os filhos com todo respeito à profissão, que é muito importante na cafeicultura, mas como baia frias. Eles tinham que acordar cedo, tinham que trabalhar, não tinham poder de decisão, não podiam falar nada, não sabiam o que acontecia. Se você perguntasse para eles, a questão de dinheiro era escondido, na verdade. Então, qual era a visão que eles tinham da produção de café? Só trabalhar, eles não tinham uma visão de futuro. E aqueles meus tios que desde pequeno levavam os filhos, explicavam o porquê das coisas, mostravam a dificuldade, hoje esses meninos têm paixão, né? Meus tios se aposentaram e continuam na produção de café. Como eu sei que eu tenho muitos alunos aqui hoje e tenho alunos, né, que já estão seguindo o caminho dos pais, porque, né, tiveram essa mesma educação. Bom, não vai ser em uma hora
que eu vou resolver o problema da sucessão no Paraná. A minha intenção aqui, gente, é lançar algumas perguntas para fazer todo mundo pensar, os jovens e os seus pais, ok? A primeira dela é a seguinte: você já sabe quem vai cuidar da sua propriedade no futuro? Vocês, pais, já pararam para pensar nisso aí? Qual dos filhos de vocês tem perfil? Eu tenho um aluno em Ribeirão do Pinhal que fala: sou eu mesmo, professora, eu sou filho único, né? Eu falo: mas você gosta? Não, adoro. Por que você gosta tanto? Ah, porque meu pai desde pequeno me leva para cima e para baixo. Às vezes nem quero, daí ele fala: não, você tem que ir, você é meu herdeiro, é o único que tem. E então ele despertou essa paixão desde cedo, né? Ele ali não tem muita escolha, não, ou vai ou não vai. Mas e aquela família que tem mais de um filho, né? Será que todos têm um perfil? Será que todos querem? Será que algum quer, na verdade? E aí às vezes a gente faz essa pergunta e pensa assim: nossa, mas você não pretendendo morrer tão cedo assim, né? Tem muitos anos de roça ainda pela frente. Mas, gente, a sucessão se começa de berço, não é verdade? Bom, uma coisa interessante, essa pergunta eu trouxe, gente, há um mês atrás o Globo Rural fez uma reportagem extensa sobre a sucessão familiar ali em Santa Catarina. E eles começaram a reportagem justamente com essa pergunta: você já sabe quem vai cuidar da sua propriedade no futuro? Né? Os filhos, vocês já sabem, né, qual de vocês vai continuar? Bom, o Paraná ele tem uma característica dos outros estados, né? Eu sempre falo para os jovens: todo mundo almoçou aqui, não almoçou? Comida estava boa? Comidinha caseirinha, né? Pessoal, pensem naquele prato bem grande que você fez na hora do almoço. Ó, lembre dele e pense: 70% do que tinha naquele prato foi produzido por pequenos produtores, por sitiantes, pessoal. É esse pessoal que alimenta o Paraná, não é? São vocês aqui. E o cafezinho que a gente está tomando ali é diferente? Não é, né? Então, o que mantém o Paraná, se a gente pensar em agricultura, claro, são as grandes culturas, né, pessoal? Mas 70% do que é produzido são de pequenas propriedades, podem até ser propriedades maiores, mas com características de agricultura familiar. O que é agricultura familiar? Pai, mãe, filhos, às vezes tem um ajudante, né, um ou outro, mas a base do trabalho é da família. Bom, a agricultura familiar, ela é base para 90%, né, de renda nos municípios brasileiros e representa 35% do produto interno bruto brasileiro. O que isso significa, gente? Esses números só vêm confirmar o quanto a agricultura familiar é importante aqui no Paraná, né? Aí, mais uma perguntinha que eu lanço. Calma que vai ter pergunta para os filhos também, né? Mas para os pais, para aquela família que tem mais de um filho, que não é o caso do meu aluno lá de Pinhal, a pergunta é o seguinte: quais os herdeiros irá suceder, ou seja, continuar o seu trabalho na propriedade rural? Eu como instrutora do Jovem Agricultor Aprendiz, que trabalha com jovens rurais, eu já vi de tudo quando eu faço essa pergunta em sala de aula. Mas me desculpem, mas o que me deixa triste é quando eu vejo um jovem que é apaixonado pelo trabalho na propriedade, que pensa em continuar, em fazer curso, em se qualificar, mas diz para mim que o pai não quer isso para o futuro dele, porque acha que não dá lucro, não é vantajoso, né? Então, é triste, né? Quando a gente pensa onde... A gente imagina o quê? Que a maioria das propriedades, os filhos que não querem. Gente, tem bons proprietários, tá? Deixa eu até lembrar se alguém está aqui, que querem continuar, que querem se qualificar, que estão fazendo curso, mas às vezes os pais, né, por ter uma vida difícil no sítio, não querem isso para os filhos, ok? Bom, agora é para os jovens. Agora é
aqui, né? E você, jovem, tem interesse em continuar o trabalho iniciado por seus pais? Né? Seja na propriedade ou não. Sobre isso aí eu vou comentar uma coisa. Eu tenho um aluno, eu vou contar as histórias dos meus alunos. Não vou falar o santo, né? Eu tive um aluno que a mãe dele tem uma pastelaria. E daí dentro do curso de JA a gente tem a aula de sucessão familiar. E aí, quando eu falava de sucessão, ele falava: professora, mas eu não quero ser pasteleiro. Quero ser fotógrafo. Quero ser pasteleiro. Falei: cara, você sabe quanto custa uma máquina profissional? Tem um fotógrafo aqui, né, para falar. 3.600 ou mais simples. 3.600 ou mais simples. Obrigada. Então, gente, eu falei: você sabe quanto custa uma máquina profissional? Sabe quanto custa um curso? Né? Cara, se você quiser ser fotógrafo, a tua mãe vai tirar o dinheiro do pastel. Então eu de você começava a ajudar ela, faz umas promoções, investe lá na barraca, porque o curso de fotógrafo não é barato, não é? Muito obrigada pela sua colaboração. E para o pessoal aqui que tem propriedade, né? Já pensaram? Qual de vocês? Às vezes eu pergunto para o jovem: daí, quem vai continuar? Ou vai acabar? Vai morrer? Vão vender a propriedade? Vão tudo para a cidade? Isso? Gente, eu vim de lá, o negócio lá não está fácil não. Só contar um pouquinho, fui criada lá, me formei lá, mas vim para cá, ó. Ok? Então, até falo para os meninos, não é toda essa maravilha não, tá? Nem tudo se resume a shopping e balada, tá? Bom, quando a gente fala em sucessão, pessoal, principalmente na propriedade, tem gente que já se arrepiou, né? Eu não coloquei essa foto aí à toa, pessoal, porque eu convivi com isso daí na minha infância. Mesmo morando em Curitiba, até hoje a gente tem pé de café, torrador, moedor, né? E daí, quando a gente fala em sucessão familiar dentro da propriedade café, o moleque olha isso daí e fala: tá louco, você tá louco, né? Vocês também, quem aqui tem isso aí em casa ainda, gente? Né? Oh, maravilha, aquele cheirinho de café. Lá em casa tinha o filho que fazia arte, no outro dia tinha que acordar e moer 5 moinhos de café. Nós somos educados assim lá em casa. Ninguém foi bandido, viu? Funciona. Bom, pessoal, a gente sabe que não vou falar da modernização da cafeicultura, quem sou eu para falar? Vocês estão numa feira para ver que a coisa evoluiu muito, não é verdade? Hoje em dia a gente tem isso aí para nós, para produzir para a família, né? Não é bem assim. Bom, tirando o JA, porque vocês sabem a resposta, quem fez JA esse ano, né? Pessoal, será que quando eu falo de sucessão familiar, eu estou falando só de bens materiais? Então eu tenho uma turma lá de jovens bem humildes, que não moram de aluguel, não tem carro, não tem nada de bens materiais. Então, coitado, ele não pode suceder ou receber nada de seus pais, é isso? O que vocês acham, gente? Tem uma pista ali. Sucessão não é só de bens materiais? Não, gente, não. A maior sucessão, o maior bem que a gente herda dos pais ou das pessoas que nos criam são os nossos valores. Esse aí, gente, não existe assim, né? Basta aí sua honestidade. Não dá. Basta aí sua educação. Ninguém tira, ok? E, por incrível que pareça, é o que as pessoas mais invejam da gente, né? A educação que a gente teve, são os valores. Então, pessoal, a sucessão, a maior sucessão é de valores. Então, o mais importante é os valores, né, que norteiam as ações da família, a transferência desses valores para as próximas gerações. Então, é o que norteou minha vida, foi a experiência que eu tive, né, e que a gente passa para os herdeiros, é a educação, né? Educação, aquela coisa que a mãe fala também, né? Não posso te deixar bem material nenhum, mas você vai estudar, não é verdade? Isso é valor, gente, ok? Esse é o maior bem que vocês podem herdar. E, infelizmente, no processo de sucessão, quando ele não é bem feito e pode acontecer a morte dos pais,
e os irmãos têm que dividir a herança, quando houve deficiência nos valores, é que a brigaiada começa. Eu sei que a minha família não foi diferente, não. Ok? Graças a Deus, os irmãos já voltaram a se falar. Mas teve época de irmão deixar de se falar por merrequinha, né? Ainda se fosse uma fazenda. Não, né? É a mesma coisa. Ok, gente? Bom, quais são os tipos de sucessão que a gente tem? Eu sempre falo, pessoal. Uma é a ideal, as outras duas. E aí a gente vai pensar um pouquinho. Qual que é a ideal? O ideal é a sucessão garantida, né? É aquela sucessão que desde criança, né, o pai ou a mãe leva para o serviço, ensina como é que faz, ensina o porquê que ele está fazendo, ensina a dificuldade, né? Olha quanto que custa as coisas, como é que a gente planeja uma lavoura. Antigamente, quem é cafeicultor aqui sabe, hoje em dia tem mais tipos de renda, mas antigamente eu lembro que os meus tios faziam compra uma vez por ano, porque recebia a colheita do café, comprava tudo em caixa. Eu achava tão engraçado, porque eu morava em Curitiba, né? A gente ia no mercado ali e comprava no mês, eles faziam compra por ano, não é verdade? Que era só quando tinha a colheita do café. Então as coisas mudaram um pouco. A sucessão garantida, então, geralmente o pai ou a mãe, ele prepara esse sucessor. Como que ele prepara? Além de valores, além de ensinar, né, a dificuldade, o trabalho no dia a dia, ele também permite, quando pode, né, gente, que esse jovem estude e se qualifique. É fazer cursos. Eu sempre falo para os meus jovens, pessoal, eu no JA eu pego pesado. Eles sabem que estão aqui. A professora é muito legal, mas não quer pela brava, né? Por quê? Porque os pais de vocês emprestaram 4 horas, né, por dia ou 8 horas por semana. Para quem tem sítio, gente, então o pai te emprestou para mim 4 horas, está lá trabalhando sozinho no sítio. O que ele fez isso? Para que você aprenda e leve a novidade para o sítio, né? Então não adianta vir para o curso achar que vai brincar. Não vai brincar. Eu tenho que honrar o compromisso dos pais que mandaram os jovens para mim. E os pais, de outro lado, eu sempre falo na reunião dos pais, quando o jovem chega em casa ansioso para contar todas as coisas que aprendeu no curso, escuta, né? Principalmente quando a gente tem a famosa aula do EPI, né? Equipamento de proteção individual, né? Daí o aluno chega, pai, tem que usar EPI aqui. Vida inteira, usei. Tem umas histórias boas também de EPI para contar. Bom, essa é a sucessão garantida. Então o jovem, ele sabe que ele vai ser o herdeiro, ele sabe que ele vai ser o sucessor. Então ele sai, se prepara, ele faz cursos. Tem muitos que fazem faculdade na área, agronomia, né? Dependendo da propriedade, veterinária, zootecnia. Então ele sai, ele se prepara, procura tecnologias para trazer e melhorar, né, o trabalho na propriedade. Bom, sucessão estável ou não garantida, gente, é aquela quando não se conversa sobre o assunto, o jovem não sabe o que vai acontecer, tudo é escondido, e aí o que ele faz? Ele já começa aí, é diferente, ele fala, eu vou procurar meu trecho, que eu estou vendo que aqui não vai sobrar nada para mim não, né? E aí ele sai por conta. Geralmente, quando os pais aposentam, o que eles fazem? Vende a propriedade e compra uma casa na cidade, né? Se a gente vê hoje, a área rural está cheia de sítio abandonado. Alguns ainda moram na cidade, mas continuam tocando o sítio, né? Tem muito sítio que foi vendido, né, para grandes fazendeiras. O pessoal, vou viver de aposentadoria e vou viver na cidade. Gente, para e pensa, 70% do que a gente come, principalmente, é produzido por essas pessoas. O que acontece se esse povo vender tudo esse sítio e parar de produzir? A gente vai passar fome. Eu sempre falo no curso, gente, pelo amor de Deus, banco está em greve, professor, né, ficou de greve, a gente aguenta as pontas. Agora, produtor rural e caminhoneiro, se fizer greve, nós estamos ferrados. Não é verdade? Esquece, filho, você pode ter pedras de ouro no bolso, né? Você não come, você precisa de comida, você precisa de alguém lá na propriedade produzindo, né?
Quando os alunos fazem aula, né, professora, é difícil? Eu falei, você achou que produzir comida era fácil? A gente fala de comida, não só comida, né, gente? Cana de açúcar, tem tanta coisa, né, que a gente precisa no dia a dia, que vem do produtor rural. E 70% do pequeno produtor rural, não é verdade? Então, a gente tem que, o Senar, né, criou muitos programas, mas o JA também foi criado pensando em diminuir o êxodo rural, né? O futuro não pode ir embora, não. Se vai todo mundo embora para a cidade, o que vai acontecer com o campo? Ok? Aí você pensa assim, mas seus pais foram na década de 80, para quem sabe um pouquinho da história de Curitiba, as multinacionais estavam se fixando naquela cidade. Então quem foi na década de 80 achava emprego fácil, podia escolher. Vai lá hoje pra você ver. Tem fila de desempregado a cada esquina que você passa. Eu sempre falo para os meninos, e aí para a cidade grande vai, aproveita para estudar, mas depois volta, né? Tem trabalho no interior? Tem. Para quem é qualificado. Tinha uma cidade aqui do Norte Pioneiro, que eu não vou falar o nome, né? Diz que tem um veterinário, com todo respeito, viu, gente, aos veterinários, nossos colegas. Ele diz que tudo que acontece com os bichinhos, ele manda matar. Unha encravada, mata. Mata. Eu falei, gente, se eu fosse veterinário, eu abria uma clínica nessa cidade. Então tem emprego, gente, tem emprego na cidade pequena, mas está precisando de gente boa, né? Em todas as áreas, não só na agronomia, não só na veterinária, não só na zootecnia. A gente está precisando de médico, a gente está precisando de advogado, policial, tudo, gente. E a sucessão familiar tardia, pessoal, é aquela onde o jovem pouco participa da propriedade, mas ele, quando um dos pais morre, ou os dois, chega e fala assim, agora se vira, é com você. O cara nunca participou de nada, não sabe de nada, às vezes ele tinha outros planos para a vida dele, não é verdade? E ele tem que tocar a propriedade. Leva uns anos até se adaptar. Se ele tem interesse, se ele tem paixão, ele vai procurar fazer curso, vai se especializar, vai dar umas cabeçadas, mas se acha, né? Agora, e se aquele herdeiro não queria isso? Acaba mais uma propriedade por ser vendida. E a agricultura familiar perde mais uma família. Pessoal, um pouquinho de teoria aqui, rápido, mas a gente vai conversar agora. Quais são os conflitos relatados? Eu posso falar da minha família, não falo da minha família, não fico falando da família dos outros, não. Então vamos lá, conciliar o crescimento familiar com o crescimento da renda da empresa. Gente, é só pensar, meu avô, 11 hectares, 12 filhos, dava para sustentar todo mundo? Não dava, né? A família cresceu mais que o sítio. Então esses é o primeiro problema. Segundo problema, rivalidade entre os irmãos. Um quer uma coisa, outro quer outra, não se entendem, ok? Ou o pai e a mãe ficam perdidos no meio, né? Não pode pular, não pode pro outro. Então, o pai não escuta o filho como ele deseja. Pessoal, o Arthur falou sobre o curso de sucessão, onde vai ter uma psicóloga e vai falar sobre as gerações. No JA, esse ano a gente está falando de gerações. Pessoal, eu até comecei, né? Quando acabou a luz, falei da minha geração. Nós somos gerações diferentes, que nasceram em épocas diferentes, que aprenderam a ver um mundo diferente. E aí, quando você tem que juntar o pessoal de 60 com o pessoal de 30, com o pessoal de 14, cada um com uma vivência, cada um com nascido numa época diferente, falar, todo mundo vamos sentar e vamos escolher o que é melhor para a propriedade, vai gerar conflito, pessoal. Não, é certo isso, ok? Então a bendita e abençoada geração Z, né? Que nasceu no celular, né? Que consegue prestar atenção na instrutora e falar no celular. É assim, pais. Não quer dizer que eles não estão prestando atenção no que você está falando, ele está prestando atenção. Só que eles conseguem fazer coisas que a gente mais velho não consegue, né? Então vai lá, vê o celular, assiste a TV, entra na internet. Essa é a geração. E essa é a geração que vai substituir a gente. Vou falar, hein?
supervisor, eu já estou preparando os meus sucessores. Eu falo para o JA, gente. Eu espero que o JA dure muitos anos. Mas a professora chega uma hora que cansa. Então eu estou falando, pessoal, vai estudar. Vai estudar. Já estou preparando meus sucessores. Vocês estão preparando os sucessores de vocês? É tudo para a gente pensar, né? Desconfiança do pai na capacidade do filho. Pô, que nem, será que esse moleque vai dar conta mesmo? Pô, gente, qualificação é a palavra-chave. O produtor tem que se qualificar, tem que procurar instrução, assistência técnica. Eu comecei falando que o café acabou na minha família por falta de incentivo, exatamente, né? De assistência técnica. Só sobrou um tio, gente, produtor de café. Sabe por que ele é produtor de café até hoje? Porque ele ajudou a formar o irmão mais novo agrônomo e o moleque vai lá e toma todas as decisões. Aí ele continua no café. Agora os demais, infelizmente, a maioria vendeu propriedade. Alguns estão produzindo fruta, porque pelo menos eles têm assistência para produzir fruta, né? Eu falo, tá, mas cadê eu preciso tomar café, gente. Quem nasceu numa família de cafeicultor, a gente brinca, né? Toma café na mamadeira. Fala que esse negócio que café tira a soma. Ah, para com isso. Comigo nunca aconteceu isso. Tira nada. Eu lembro que eu tinha que estudar na época da faculdade, tomava café fortíssimo à noite. Meia-noite eu estava dormindo. Fala, gente, tomei café numa mamadeira, né? Como é que vai dizer que café tira sono? Então, gente, e o filho não aceita abertamente a sugestão dos pais. Tudo é conflito de gerações, né? Basicamente, e não é fácil, mas tem que querer, e o amor, né, entre pai e filha ser mais forte sempre. Agora eu vou pegar no pé dos cunhados, né? Gente, intromissão dos cônjuges origina um atrito entre os irmãos. É o bendito cunhado, é a cunhada, não é verdade? Mas é. Gente, eu sempre falo, ó, vai dividir os bens, vai os irmãos, deixa os cunhados para fora. Claro que a gente sabe que não acontece isso. Na minha família foi assim, os irmãos ficaram anos sem se falar por quê? Por causa dos benditos cunhados, né? Com os olhão gordos lá em cima. E daí brigou, deu a brigada toda e até hoje tá difícil. Agora já voltaram a se falar, né? Porque irmão, gente, é aquela velha história, irmão briga, mas se entende. Agora e o cunhado? Minha cunhada? Graças a Deus que eu fui abençoada com cunhada, ok? Uma. Espero que a outra também. Vamos lá. Então, gente, mas lá em casa, não que o pai seja rico, longe disso, mas falar, ó, o dia que for dividir as coisas, o cunhado e a cunhada vai ficar lá do outro lado da rua. Tem nada a ver com isso. Pra quê? Pra evitar atrito, mas não é fácil assim, né, gente? Até porque às vezes gera atrito entre o casal, não é? Bom, um familiar que deseja ganhar igual aos demais e não trabalha. Então é aquela coisa, tem um irmão que toca o sítio, o outro tá lá, tá estudando, tá fazendo sei lá o que da vida, tá namorando, e daí quando o faz-me rir entra, ele quer meio a meio, né? Sou herdeiro, metade seu, metade meu. Você trabalhou? Quando eu tava lá no sol, você tava no celular, né? Tava no zap, né? E aí você quer ganhar igual. Gente, o pai e a mãe tem que pôr ordem aí nessa bagunça, na verdade. Isso acontece bem próximo de mim, gente. Bom, um filho criado como filhinho do papai que se nega a crescer. Quem é filhinho de papai aqui? Aí, Lucas, obrigada por ser sincero. Gente, às vezes é o mais novo, às vezes não, né? Então é aquele filhinho, né? Tadinho. Filho, vai lá dar café, não. Tadinho, precisa estudar. Vai você, não é verdade? Mas depois que é isso aqui, né? Então, olha quanto problema que a gente tem que resolver na sucessão. Difícil, né, pais? Tá louco. Ser produtor é mais fácil, né?
duro ser baixinha, viu? Pessoal, sentimentos e dúvidas que impedem o processo de sucessão. Bom, angústias no processo de sucessão, né? Vamos pensar um pouquinho como pai e como filhos. Imagino eu que o pai possa pensar assim: será que meu filho tem capacidade de continuar o trabalho na propriedade da família? Poxa vida, será que ele está capacitado? Será que esse moleque, eu posso confiar nele? E ao mesmo tempo o filho pode pensar: será que eu tenho todas as informações, competências para prosseguir o trabalho iniciado por meus pais? Será que eu dou conta? Será que meus pais vão respeitar as minhas escolhas? Não adianta também se eles falar só: você vai ser sucessor. Mas você deu a tarefa, e aí a gente tem que sentar e decidir tudo junto, não é verdade? Senão, que sucessor é esse que não decide nada? Bom, como será que as duas gerações podem pensar no futuro da propriedade? Os pais: será que meus filhos vão continuar fazendo o que eu faço? A vida inteira herdei dos meus pais, que herdaram dos seus pais. Será que eles vão querer trabalhar com café ou vão, sei lá, pôr tudo abaixo e produzir soja? Obrigada. Eles ajudam, vocês viram, né? Estão bem treinadinhos. Bom, será que será que meus pais vão respeitar as minhas escolhas? Opa, professora. E como posso progredir, né? Como será que ele pode progredir e melhorar a propriedade, né, gente? A gente tem que sempre pensar assim: os filhos, quando recebem a propriedade, o negócio, né, procurar progredir, procurar melhorar, né, aumentar também, não vamos ficar só na mesma coisa, ok? E aí eles têm capacidade, né, gente? Eu falo, o Senar tá aí, vai fazer curso, Emater, as cooperativas, né, dia de campo, tem que fazer curso. Eu faço um teste quando eu entro em sala de aula, eu pergunto assim: quem é produtor rural? Né? Você produz café. Quanto que custou para produzir uma saca de café esse ano? Mais ou menos. Está errado. Isso é errado. Se tem mais ou menos no começo da história, alguma coisa está errada. Ok? Eu quero, de fato, quantos reais, quantos centavos saiu para produzir. E aí você vê, né? Como que está a administração dessa propriedade. Pais, já que essa molecada gosta tanto de informática, coloca eles para fazer, joga tudo para Excel, né? Aí, ó. Aí, não gosta de informática? Põe eles lá no Excel para fazer planilha, né? Senar dá curso EAD, que é a distância, de graça. Entra lá, você aprende a mexer no Excel. Esses dias estava numa conversa na minha família. Meu primo tem 2 filhos e ele trabalha com preparo de terra na lavoura. E ele falava que o mais velho não quer saber de nada. Primeiro, não é o perfil dele. Segundo, falei, bota ele para fazer planilha na internet. Não gosta tanto de informática? Ajuda teu pai. Mas eu quero fazer faculdade de arquitetura. Acho que é barato faculdade de arquitetura? Ajuda teu pai. Se você não gosta de ir lá no trator, no implemento, fica no escritório. A maior parte dos problemas na propriedade se encontra no escritório. Hoje vocês acham que a gente vai ensinar vocês a produzir? Vocês sabem muito melhor que a gente. O problema em algumas propriedades está no escritório, na administração. Põe essa molecada para fazer isso. Aí às vezes alguns pais têm medo, né? Eu vou ter que abrir meus números para ele, né? Saber quanto que eu gasto, quanto que é. Ué, mas não tem milagre, melhor pro teu filho do que o de fora. Não é verdade? Bom, vamos falar um pouquinho preparando o sucessor. Lembra que eu falei para vocês que o mais importante que vocês passam para os filhos de vocês são valores? Como agricultores e como administradores rurais, vocês também devem e passam essas qualidades. Que tipo de produtor e administrador rural você é, né? Então, quais são os valores que devem se ir junto, além da terra, né? Credibilidade. Imagine eu herdar uma propriedade, meu pai está devendo em tudo quanto é canto, né? Enrola todo mundo. Você acha que
eu vou conseguir algum financiamento, vou conseguir alguma coisa, não vou conseguir nada. Tá? Perseverança. Produtor rural precisa de perseverança, gente? Ou, se não tivesse perseverança, acho que não tinha mais produtor rural, na verdade. Carisma. Então, é aquele cara que chega quando fez estágio na cooperativa, ia lá todo dia, conversava com a gente, sentava, né, naquele cara metido que não olha na cara de ninguém, não é? Liderança. O produtor rural, ele era um líder dentro da sua empresa rural. Gente, eu falo propriedade aqui para vocês, mas dentro da JA a gente fala empresa rural. Por que é empresa rural? Porque tem que dar lucro. Teu sítio tem que dar lucro, ou você vai trabalhar de graça? Vai produzir comida de graça para os outros? Se você não está sabendo, não tem os números, né? Não sabe exatamente como você gastou para produzir, de repente você pode estar produzindo de graça, não sabe, né? Às vezes tem alguma torneirinha aberta lá que você não sabe onde que está. Mas o mais importante, gente, é respeitar as características e a vocação de cada herdeiro. Não adianta você obrigar o seu filho a querer ser algo que ele não quer. E isso aí é para a escolha de qualquer profissão. Se ele está assim, pensa, dos seus filhos, tem algum que tem perfil? Você acha que vai continuar seu trabalho? Né? Quem está lá? Curiosidade. É o futuro. Então, gente, qual dos três? Ela já apontou ali quem é. É do meio. Muito bem. Então, quem que é na tua propriedade? Qual dos filhos tem esse perfil? Qual gosta? E se gosta, né, gente? Vamos motivar o moleque. Não vamos fazer que nem os pais que falam, não quero isso não. Quero isso não. Vá fazer outra coisa. Não dá, né, Ricardo? Quem que vai continuar? Alô? Bom. Pessoal, os filhos, eles garantem, né, a continuidade quando eles têm perfil, quando foi um sucessor bem preparado, né, eles continuam o trabalho desenvolvido, mas com a característica da geração deles, que é trazer tecnologia, que é inovar, ok? E aqui a feira a gente está vendo que aquela forma antiga de produzir café está bem ultrapassada, a gente tem bastante novidade aí, cursos. E eu não à toa, pessoal, eu coloquei, eu não sei se todos estão vendo a imagem, eu coloquei a imagem de um rapaz pulverizando uma lavoura de café com EPI, só para contar uma história que aconteceu também na minha família, onde o meu tio vendeu a propriedade, porque eu me lembro muito bem de quando criança, passar as férias na casa dele, eu tinha que falar isso, não podia aproveitar a oportunidade de não falar. Eu acordava cedo, botava aquela calça jeans mais grossa, aquela camisa de flanela, aquela botina, chapéuzão, lá em Paranavaí. Hoje vai bater 40 lá, né? E ia pulverizar. Quando chegava no final do dia, eu lembro que a minha tia falava, não fala do teu tio hoje que ele passou veneno, agrotóxico, e hoje ele tá com dor de cabeça, ele tá com problema de estômago. Gente, isso quando eu era criança, meu tio ele teve câncer nos 2 pulmões, os 2 lados, fez 3 cirurgias, fez 12 sessões de quimioterapia, e o que eu achei interessante, se tem alguma coisa interessante, é que o médico falou para ele, o senhor está com câncer porque a vida inteira passou veneno sem proteção. Aonde que fica o costal, gente? Para quem entende um pouquinho, nas costas. Pessoal, é nas costas, mas é aqui, encostado nos pulmões, né? Então a vida inteira, e foi interessante porque depois ele falou, não, gente, tem que usar mesmo a proteção. E antigamente morria-se muito mais, os agrotóxicos eram mais fortes, né? Então eu sempre, quando dou essa aula, pessoal, falo para o jovem, não faça que nem meu tio, você não quer usar? Beleza, mas então não põe aquela camisa de flanela, você só vai passar calor, né? Vai de regata.
cada um tem sua escolha, nós não estamos aqui para julgar ninguém, tá? Mas que não aconteça com o pessoal aqui, porque a gente sabe que tem máquinas hoje em dia que faz a pulverização, mas mesmo com as máquinas tem que estar bem protegido, ok? Para que não aconteça isso aí com ninguém, tá? Meu tio tá vivo, gente, mas vendeu propriedade, não quer mais nem saber de pé de café. Então, como que a gente prepara os filhos para assumir o controle dos negócios? Então, assim, é aquela velha história. Será que seu filho, qual deles, tem o mesmo sonho, visão de futuro de você? Será que ele quer continuar? Não adianta obrigar. É a mesma coisa, eu quero que meu filho que seja advogado. Mas ele quer ser veterinário, gente. Não adianta querer insistir que ele seja advogado. Tá? Na propriedade é a mesma coisa. Então, o herdeiro deve ter este sonho e estar capacitado. E os pais permitir essa capacitação, né? Incentivar eles a fazer curso, a assistir palestra, a fazer visita técnica, feiras agropecuárias, né? Para ver o que tem de novidade. Para quando chegar a hora de vocês se aposentarem, vocês se aposentar tranquilo, porque o menino está lá capacitado, né? Meu orgulho. Vai ver, o moço deve ser mais novo que eu, com certeza. Pode passar. Isso. Bom, rapidinho, gente. Quando a família tem mais de um herdeiro e esses herdeiros querem, né, continuar na propriedade, o ideal é que se juntem, né? Se juntem os irmãos, faz ali por escrito, né, certinho qual que é a parte de cada um, tudo sempre baseado no seu trabalho, né? Não adianta um querer não trabalhar e só receber, ok? É aquela coisa, juntos os filhos são mais fortes, é o princípio do cooperativismo. Com a divisão, gente, da propriedade, os filhos eles acabam sendo concorrentes. Imagina, Ricardo, eu vou ajudar vocês a usar vocês aqui, ó. Dividir a propriedade em 3 e os filhos começar um competir com o outro, quem produz o melhor café, não tem sentido, né? Aí, ó, né? Só um querer ficar com o café, os outros não querer ficar com as outras explorações que tem na propriedade. Então, e aí tudo é a base dos valores, não é verdade? Sem repartição, eles tomam as decisões juntos, sentam, conversam, decidem o que vai ser, quais são as novidades, o que vai acontecer no futuro, na verdade, e todo mundo sai ganhando. Bom, pessoal, já falei disso, mas quando eu começo a preparar o meu sucessor? Na barriga da mamãe. Sabe aquela velha cena do pai que leva o filhinho pra roça e vai passear de trator, ensina? Gente, é assim que começa. De criança, né? Que você desperta o amor pela agricultura. E infelizmente tem alguns jovens que têm vergonha de falar que é do sítio, né? Quem tem propriedade rural? Eu sei que tem e não levanta a mão, tipo hoje cedo. Na outra palestra lá, né? Que o moço perguntou quem tem propriedade rural. Teve um monte que não levantou a mão, né? A professora vê tudo. Então, pessoal, é desde jovem, desde bebê, desde criança que ensina, né? E no meu caso foi um pouco assim, foi meio nato de ver os meus tios, de ver os meus avós. Minha família está toda lá em Curitiba e eu sou a ovelha desgarrada que veio para cá, né?
Eu preciso comer, preciso jantar, preciso tomar café, preciso de gente trabalhando lá. De carne. Bom, pessoal, rapidinho, mais de 70% da sucessão no Paraná acontece por herança mesmo, né? Então, ó, é meu, papai e mamãe, quando for para o andar de cima, é meu mesmo, né? Não há um preparo prévio disso. E as formas, né? O Arthur já falou que no curso vai ter um especialista com toda a parte jurídica, né? Como fazer isso da melhor forma, até evitando atritos entre os filhos, né, gente? Mas é doação em vida, formação de grupos familiares informais, grupos familiares com pessoa jurídica, holding familiar, né? Eu sei que tem alguns que já, quando tem mais de uma propriedade, já dividiu, né? Essa é tua, mas sei também que tem propriedade que tem que colocar lá, ó, não é porque eu odeio os tipos sem vida, que é pra você não botar no asilo, né? Tem família que tem que colocar isso aí, tem que colocar uma cláusula lá que o pai e a mãe tem que continuar, porque se duvidar, bota lá pro asilo pra... Não é assim, né, gente? Bom, encerrando, pessoal, eu sou instrutora do Jovem Agricultor Aprendiz, que está fazendo 10 anos esse ano. Muito obrigada, Maria. Está fazendo 10 anos esse ano, faltando 10 minutos para acabar a palestra. Pessoal, ele foi criado pensando mesmo na futura geração. Por que os jovens estão aqui, gente? Né? Às vezes, existem alguns recintos que eles não gostam muito da molecada presente. Mas, pessoal, como é que a gente vai despertar interesse neles se a gente proibir eles de participarem das coisas? Não, tem que estar junto, né? Vai para Café, leva os filhos. Vai para o show rural, leva os filhos. Vai para a palestra, tem um curso na cidade, manda fazer. Né? Por quê? Para começar, né, a ver que o trabalho não é fácil, mas que tem informação, tem como estudar, tem de onde tirar o conteúdo. Bom, falando rapidinho, o Jovem Agricultor Aprendiz, ele está presente nos municípios do Paraná via sindicato rural, né? As cooperativas também. Então, aqui eu sei, a gente tem os JAs que estão fazendo esse ano, ex-JAs, tem a turma da professora Bianca também, que está aqui, tá, gente? Tem ex-JAs, então sejam muito bem-vindos. Para quem quiser conhecer um pouquinho do nosso trabalho, converse com o Sindicato Rural da tua cidade, né? Para quem sabe no ano que vem ter uma turma, né? Os meninos que querem fazer o curso é gratuito, como todo o curso do Senar, né? Com todo o material, não tem custo algum, mas tem que gostar do sítio, né? Se não gostar do sítio, melhor fazer outra coisa. Ok, gente? Lembrando que para o ano que vem tem um piloto de sucessão familiar, que também vai estar acontecendo. Olha que importante, né? Pensar aí no futuro. Pessoal, o instrutor tem mania de falar muito, mas o que eu preparei, eu encerro por aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, se alguém quiser fazer algum comentário, né? Não sou a senhora da razão, se alguém de repente não concordou com o que eu falei, quer comentar alguma coisa, a gente tem um tempinho aí. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, o microfone vai ser levado aqui pela nossa...